A partir do momento, eu já vi alguns, né? Eu já vi um anjo que ele parecia um índio, e ele estava assim, ele era grande, né? Não é difícil ser maior do que eu sou pequenininha, mas ele era grande, ele tinha uma pele morena, na cor de índio, e os traços, o cabelo bem lisinho, os traços indígenas mesmo. E eu via ele segurando assim, em mim e no meu filho, né, no mais velho, no primogênito. E aí eu falava, mas quem é? Em outra oportunidade também eu vi o anjo servindo, que eu estava entendendo ali qual era o processo que o Senhor estava fazendo comigo naquele tempo, sabe, o tempo da honra. Eu sei que o Senhor ele vai apresentando os anjos de acordo com o tempo que você está vivendo. E é assim, de acordo com o lugar onde você está, ali você está alinhado com o projeto do Senhor, ele vai enviando os anjos. Ele vai enviando os anjos. Eu fui na conferência do apóstolo Joel, o ano passado, o ano retrasado. Joel Engel, isso. E lá no hotel também eu vi o anjo, ele tinha uma veste azul clara, com branca, um cetim e alguns pontinhos douradinhos nele, também vi. E o nome de alguns anjos o Senhor permitiu também, né? Que chegasse ao meu conhecimento, o nome de alguns deles. Que anda com você. Isso. Qual o nome? Tem, e tem uns poderosos. Tem o anjo, um deles, o Metraton, que tem a linhagem, né, de anjos poderosos junto com ele. Então, assim, é um dos líderes que andam, e os outros são generais, né? Um deles também, ele trouxe junto com ele o nome do ministério, que ele trouxe um galinho, e esses dias foi que eu fui entender que ele era o anjo do ministério Tiroshi, que ele que andava junto, mas eu não sabia. O nome do ministério é como? O nome é Tiroshi. O nome do nosso ministério é Missão Apostólica, Ministério Apostólico Missão Tiroshi. É vinho novo. Tiroshi significa vinho novo, vinho sem fermento. Aquele vinho que, quando Jesus transformou a água em vinho, é aquele vinho puro, com menos tempo de fermentação ali. Então, é o vinho novo. Por isso o nome do Ministério de Cura e Libertação, um odre novo. E aí, quando eu ouvi o nome Tiroshi, eu nunca ouvi esse nome, eu ouvi o nome Tiroshi. E eu fui pesquisar, e eu, meu Deus, o nome do ministério! Não estava procurando. Mas e por que o senhor falou Tiroshi? E fui Tiroshi, o que é Tiroshi? Até que um dia o senhor falou o nome do ministério. Então, assim, o anjo se apresentou não só a mim, apresentou primeiro a outras pessoas, para depois eu identificar que seria o anjo do ministério. Então, assim, anjos enfermeiros também, enfermeiros de cura, o enfermeiro e o cirurgião também. Então, assim, o Senhor está trazendo, apóstolo, ele está trazendo. Então, quando eu vejo assim, quantos anjos o Senhor está trazendo para a gente? E para curar, para libertar, os anjos guerreiros também. Tá, eu estou esquecendo o nome, um deles é Salatiel. Emuel e Lemuel. Então, também tem os anjos, os serafins, né? Que a gente anda com fogo ali o tempo todo, e eu falei, Senhor, por que tanto fogo, por que tanto vento? E eu fui entender um pouco sobre, né, essas naturezas, água, terra, fogo e ar em nós. E por quê? Por que que é ministrado? Por que que nós somos ministrados e nós sentimos essas sensações no corpo? E aos poucos eu fui buscando mais entendimento, né? Falei, Senhor, mostra mais. Mostra mais. E o Ministério dos Anjos, ele é um ministério, como eu falei, um facilitador para a gente. E como é que fala para os anjos? Como é que comanda na libertação? O comando, a gente não tem como a gente falar assim, ó, é engessado. Não é. É de acordo com o momento que você está ali, ele fala, ó, faz tal coisa. Olha, é tal coisa, é tal lugar. Toca em tal lugar. Você sente... Aí eu sinto que o Espírito Santo, dentro de mim, ele está falando, toca em tal lugar. Quando eu toco em tal lugar, aí vem o comando, anjo, vai em tal e tal lugar e faça isso, isso, isso. É como se fosse uma revelação. Isso, exatamente, uma palavra de conhecimento. Uma palavra de conhecimento. Quando o Espírito Santo fala, por exemplo, toca no ventre, toca no coração, e ele traz o conhecimento, a palavra de conhecimento, fala, o anjo, vai em tal e tal lugar, assim, assim, assado, e movimenta, e ele vai fazendo.
E ele vai, é como se ele estivesse aqui ouvindo as instruções e indo lá fazer. Isso quando a pessoa não manifesta. Porque quando manifesta, a instrução é diferente. Às vezes ele mesmo toca. E você começou na libertação, né? E a cura interior tem a ver com libertação? Porque depois você, até um dia desse, foi ministrar na Apóstola Ali, que já participou do nosso podcast. Sim, semana passada. Foi semana passada, né? Falar sobre rejeição. Rejeição. Né? Que é uma cura também de rejeição. É uma cura. Por que tem a ver a cura interior com libertação? Porque a cura interior envolve também conhecimento de si mesmo. E às vezes, qual o processo que vem primeiro? Vem primeiro a cura ou vem a libertação? A gente não sabe como identificar, porque os dois andam juntos, né? Às vezes, você, para ser liberta, você precisa conhecer, reconhecer que precisa de uma cura em uma determinada área. E muitas vezes a pessoa ela não reconhece que ela precisa de uma cura. Agora, quando você reconhece que precisa dessa cura, a libertação vai acontecer em muitas áreas na sua vida. Muitas áreas. E a libertação, ela pode acontecer em determinada área. Vai ter soltura de todos? Às vezes não. Porque às vezes você é liberta numa determinada área e ainda fica aprisionada em outra. Por isso que a libertação ela é um pouco mais demorada. Mas a cura, quando você reconhece a necessidade da cura, você está ali dizendo o sim. Senhor, eu permito ser curada. Então, se tem algo em mim que precisa ser curado, Senhor, me tira deste lugar, que eu preciso entender. Ela vai com o coração aberto, liberada para realmente sair deste cativeiro. E a maioria das vezes são causas emocionais. E por diversas raízes, ela entra por diversas raízes. Abandono, rejeição, trauma. Então, assim, são muitas coisas que vai remeter que você precisa de uma cura. Mas e como identificar? Somente no mapeamento. Você vai investigar. Só no mapeamento. E já aconteceu com você, pelo menos pastoreando, pessoas que você sabe que tem um problema emocional, tem ferida pelo histórico dela, mas não deixa tratar. Às vezes, lembrando até de uma pessoa específica, estava cheio de ferida, e aí depois ela é rebelde, essas pessoas, muitas vezes, e se levanta contra você, e depois você que é o mal, né? Uhum. Você queria ajudar, eu queria ajudar, e ela que fala, a culpa é do pastor. Sim. Tem pessoas que procuram você e depois rejeita mesmo assim, você vai começar a mexer e ele não aceita. Já aconteceu isso ou não? Tá todo mundo numa boa? Não, durante o processo, não. Durante o processo, não. Elas, quando elas entendem que elas precisam, né, e estar ali naquele tempo, comigo ela fica 2 dias, 3 dias ali naquele processo e depois no privado começa a conversar mais, aí parte mais para o individual. E aí, quando a gente entende que a pessoa já está bem, que ela começa a caminhar, começa a ministrar, tem pessoas que elas não ministravam mais e passam a ministrar, que elas começam a ver, então era só o inimigo querendo aprisionar ali para que ela não entrasse ali em campo de batalha por outras pessoas, batalhasse pelos seus ministérios, pelo seu chamado. Então ela começa a entender isso e fica grata e começa a caminhar. Eu penso assim, apóstolo, eu não sou uma pessoa que as pessoas ficam junto o tempo inteiro. Eu sei que eu sou uma pessoa, eu entendo que o meu chamado é o que eu sou como vamos dizer que nós somos como uma porta de conexões que unem para um determinado tempo caminhar junto. Nós temos alianças com pessoas, mas tem pessoas que elas vêm para receber e daqui a pouco elas saem. Então, a gente não sabe o motivo, mas recebeu, foi curada, foi liberta, ela começa a andar junto. Mas aquelas pessoas que fazem aliança com a gente, em um determinado tempo, ela está ali com a gente, e aí ela fala, não quero mais eu não quero mais ficar junto, eu quero agora ir para outro lugar, quero crescer, quero estar em outro lugar. Amém. As pessoas, elas saem, às vezes, até no silêncio, sabe? Então, assim, ingratidão acontece? Também acontece, porque não vê de onde saiu. Eu sei de onde eu saí. Sabe? Então, assim, reconhecer que a pessoa precisa de ajuda vai partir dela. O lugar onde a gente vai ajudar, se ela quiser mexer naquele lugar, a gente vai remexer. E depois, se ela passar a falar assim, não, eu já estou curada, agora eu não preciso mais estar junto. Amém, glória a Deus por isso.
Mas tem pessoas que nesse tempo, não, eu quero caminhar junto, eu quero crescer junto. Aí chega um tempo que ela quer crescer junto, e ela fala, não, agora eu acho que eu já sei mais, acho que agora eu não preciso mais eu ficar. Tem gente que sai de perto até chateada, porque acha que vai receber uma unção que não está no tempo dela, porque ela recebeu a libertação, recebeu a cura, e acha que é o tempo de ser ungida, e não é, ainda tem uma légua para caminhar. Entende? Mas se quiser ficar com raiva de mim, eu não me preocupo. Eu não trago âncora. Eu falo, a raiva vai passar. Porque daqui a pouco vai perceber que eu ajudei, nós procuramos ajudar, conforme a palavra do Senhor ensina. E assim, eu não trago para mim. Não trago para mim. E eu espero que eu não tenha ninguém assim, né? Você falando, eu lembrei até de um irmão lá no tempo que eu pastorei numa cidade. Nem falar o nome da cidade, que eu já pastorei em várias cidades. Ele, novo convertido, aí ele começava a ouvir de alguns irmãos algumas coisas, e aí eu estava dando discipulado para ele e para a esposa, e aí ele vinha me contar, como se fosse novidade. Acho que ele estava tipo assim, ele acabou até saindo da igreja, achando que sabia mais do que eu. Podia até ter mais conhecimento, mas não tem a ver com autoridade. Mas ele vinha falar, não, irmão, isso eu já sei, coisa e tal, mas eu vi que ele estava pensando, eu conheço mais do que o próprio pastor, ter conhecimento. Aí, esse caminho é do orgulho, né? Porque o conhecimento não quer dizer nada. O conhecimento é letra. Exatamente. Letra é uma coisa, autoridade e outro aspecto espiritual é outra coisa. Sim. Mas é interessante... o nome dos outros anjos, lembrei, antes que eu esqueça. Então, Uriel, Rafael. Rafael de cura? Sim. E Uriel. Você vê cura física também? Sim, aconteceu? Cura física também. Menos, né, do que eu esperava. Mas acontece sim. Quer ver mais? Quero ver mais, Senhor. Em nome de Jesus, eu busco muito por isso. Mas interessante isso. E que tem a ver a libertação, a cura e o profético? Muita coisa. Que Deus levou você para o profético. Foi. Tem a ver? Me trouxe. Eu acho muito lindo o profeta, eis que te digo que o Senhor vai fazer, isso. Entendeu? De revelação. Do reteté. Sim, do reteté. Quando o Senhor quer, ele me usa dessa forma e é bem direto. E eu nem percebo. Assim diz o Senhor. Sim, mas não é assim diz o Senhor. Não, numa oração, vai acontecer isso. Às vezes, pela forma que eu falo, as pessoas não dão muita credibilidade. Porque você fala como se estivesse conversando. Sim, ou então você na oração. Bater, não fala assim diz o Senhor. Não. E aí, mas você recebe profecia. Recebo, e também o Senhor, né, fala a entrega. Esses dias me surpreendi com uma que foi bem direta. Que o Senhor falou na oração, e eu estava orando por uma pessoa na imersão mesmo, e aí eu falei, olha, vigia em tal e tal situação, porque o inimigo está colocando um laço, e é lá no teu trabalho, tá rondando como se fosse provocar um acidente de trabalho. 3 dias depois aconteceu. E ela vigiou? Eu não sei, porque eu não consegui falar com ela depois, mas a notícia chegou para mim, a gente tentou conversar e não conseguimos depois contato com ela. Mas aconteceu exatamente como foi falado. Então, assim, existe sim, o Senhor me usa dessa forma, sim. Mas o profético que o Senhor me usa é de dar direções espirituais, não para uma pessoa, mas para um coletivo. Por exemplo... o Senhor nos move de tempos em tempo para fazer relógio de oração. Ele me mostrou uma visão ano passado, visão do profeta Daniel. Foi quando o profético meu ele começou a fluir em mim e dar direções. Eu não entendia o que eu estava vendo, mas depois, ao longo do tempo, o Senhor me trouxe, né, as revelações. E isso acontece trazendo a direção para a nação. E eu fico maravilhada, né, meu bem, quando eu falo, meu Deus, a mesma direção que o Senhor nos dá nos grupos, o Senhor está dando, através da boca do apóstolo Robson Martins, da apóstola Larissa, do apóstolo Joel, da apóstola Nucélia, a mesma informação. Que é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito.